Sejam bem-vindos a mais um vídeo do plano de aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o André Bernardo. Desde já agradeço a sua atenção, a sua inscrição e o seu like. Isso nos ajuda demais. Peço a sua colaboração. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus e que precisam de uma palavra em seu coração. Deixamos o link da apresentação do plano de aula desta lição número 13 no campo de descrição do vídeo. Desta forma, você poderá baixar inteiramente de graça. Esse é o nosso presente para você, podendo te auxiliar em sua aula e nos seus estudos. Então pegue a sua Bíblia favorita, sua revista, lembrando mais uma vez que é a nossa última lição deste ano de 2022, sua caneta preferida e o seu bloco de anotações e vamos estudar. Título do plano de aula da lição número 13, O Senhor está ali. Verdade prática da lição número 13 nos diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. A leitura bíblica em classe da lição número 13 encontra-se em Ezequiel, capítulo 48, do verso 30 ao verso de número 35. É de suma importância fazer a leitura de todo o capítulo. Usando outras traduções, isso permitirá mais compreensão e mais entendimento ao assunto que iremos estudar. Palavra-chave da lição número 13. Senhor, grave esta palavra no seu coração. Senhor. Comentaremos sobre os seguintes pontos da lição número 13. Primeiro ponto, sobre a cidade. Segundo ponto, sobre o nome das 12 tribos. E terceiro ponto, o Senhor está ali. Ponto de atenção da lição número 13. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradução apocalíptica nas Escrituras. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém e do milênio. Primeiro ponto, sobre a cidade. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio e da nova Jerusalém no mundo vindouro. Primeiro tópico, estas são as saídas da cidade. Essa seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. O termo hebraico para saídas ou extremidades aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com o sentido de limites e extremidades. Os expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seriam: estas são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar e mais tradicional mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. A sugestão de leitura do tópico encontra-se em Números, capítulo 34, versículo 4 a 12, Ezequiel, capítulo 42, versículo 11 e Ezequiel, capítulo 44, versículo 5. Segundo tópico, formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser quadrada. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada e nem sua arquitetura em nenhum período histórico. Tanto o primeiro templo de Salomão e o segundo, o de Herodes, tinha suas dimensões retangulares por causa do próprio terreno e de sua disposição. Mas o novo templo milenar, segundo a vontade de Deus, será quadrado. A sugestão de leitura do tópico encontra-se em Ezequiel, capítulo 48, versículo 16 e Apocalipse, capítulo 21, versículo 16.
Terceiro tópico, as 12 portas. A Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas segundo o livro de Jeremias. Quais eram essas portas? A porta do povo encontra-se em Jeremias capítulo 17 versículo 19. A porta do sol, Jeremias capítulo 19 versículo 2. A porta de Benjamim encontra-se em Jeremias capítulo 20 versículo 2. Também 37 versículo 13, 38 versículo 7. A porta da esquina encontra-se em Jeremias capítulo 31 versículo 38. A porta dos cavalos encontra-se em Jeremias capítulo 31 versículo 40. A porta do meio, Jeremias capítulo 39 versículo 3. E a porta entre os muros encontra-se em Jeremias capítulo 52, versículo 7. Havia na Babilônia uma torre que possuía 12 portas também, e Ezequiel sabia disso. Mas isto não trata-se de uma coincidência, ou se o profeta teria pego esses detalhes para enfatizar a sua visão, pois a visão dada ao profeta vem de Deus, havendo várias simbologias relacionadas ao seu significado, que veremos mais adiante. A sugestão de leitura do tópico encontra-se em Ezequiel, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Quarto tópico, a origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. A torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, tinha um recinto quadrado cujo acesso era por 12 portas. Não podemos concluir que o profeta se inspirou num templo pagão. Apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, visto que a inspiração não veio do profeta, mas de Deus. O Senhor é a fonte de inspiração em toda a história descrita na Bíblia, e a própria Bíblia é de inspiração divina. Se não fosse assim, seria apenas um mero livro que é lançado hoje e amanhã já não é mais lembrado. A sugestão de leitura do tópico encontra-se em Ezequiel capítulo 1, versículo 3, Ezequiel capítulo 3, versículo 14, Ezequiel capítulo 8, versículo 1 a 3, Apocalipse capítulo 21, do verso 10 a 13, e Hebreus capítulo 11, versículo 10. Segundo ponto, sobre o nome das 12 tribos. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Primeiro tópico, as 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, mas não existe nenhum padrão. Vejamos a lista mencionada na profecia de Ezequiel. Percebemos que essa lista segue no sentido horário a partir do norte da cidade. Primeiro nome Ruben, o segundo Judá, terceiro Levi. No lado leste ou oriente segue em quarto José, quinto Benjamim, sexto Dan. No lado sul, em sétimo lugar Simeão, oitavo Issacar, nono Zebulon. No lado oeste ou ocidente, em décimo lugar Gade, em 11º Azer e 12º Naftali. A sugestão de leitura do tópico encontra-se em Gênesis, capítulo 35, do verso 22 a 27, Gênesis capítulo 46, do verso 8 a 27, Gênesis 49, do verso 3 a 27, Êxodo capítulo 1, do verso 1 ao 6, Números capítulo 1, do verso 5 a 17 e Números capítulo 13, do verso 4 a 16. Segundo tópico, critério da ordem dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Vejamos os nomes das mães pela qual surgiram os nomes de suas tribos, que são mencionadas na profecia. Leia, a esposa de Jacó, e Zilpa, sua serva. Leia simboliza a devoção e o favor imerecido de Deus. Simboliza a devoção porque Leia aceitou resignadamente o que a vida lhe destinou e foi abençoada por isso. Leia não foi a escolhida por Jacó, ela foi forçada por seu pai Labão a se deitar no lugar de sua irmã Raquel, pois em sua cultura a irmã mais velha deveria se casar primeiro. Mas Leia passou a amar Jacó, mesmo esse amor não sendo recíproco. Deus abençoou Leia e lhe concedeu 6 filhos: Raquel, a esposa de Jacó, e Bila,
sua serva. Raquel simboliza a promessa e a provisão de Deus. Raquel, irmã de Leia, sofria muito, mesmo sendo a escolhida por Jacó, pois permaneceu estéril durante vários anos. Para apaziguar o coração de Raquel, Jacó concordou em tomar Bila, serva de Raquel, e esta teve 2 filhos. O Senhor teve compaixão de Raquel, fazendo conceber também 2 filhos, visto que seria uma humilhação ter menos filhos que suas servas, pois Bila teve 2 filhos e Zilpa 2 filhos. Nada é aleatório. É que nós desconhecemos os critérios de Deus. A sugestão de leitura do tópico encontra-se em Gênesis capítulo 29, do versículo 32 a 35, Gênesis capítulo 30, do verso 6 a 24 e Ezequiel capítulo 48, versículo 34. Terceiro tópico, propósitos dos nomes. Dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó. De Jacó, todos os seus filhos foram incluídos como escolhidos. Os 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios da terra de Canaã, conforme a partilha da terra feita sob a liderança de Josué. O nome das 12 tribos nas portas da Jerusalém milenar, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel e dos pactos feitos entre Deus e o homem, mostrando que o Senhor nunca os abandonou. A sugestão de leitura do tópico encontra-se em Gênesis, capítulo 17, versículo 20 e 21, Gênesis, capítulo 25, versículo 23, Êxodo, capítulo 1, versículo 1 a 6, Êxodo, capítulo 28, versículo 12, Josué, capítulo 14, versículo 1 a 3 e Romanos, capítulo 9, do verso 10 a 13. Terceiro ponto, o Senhor está ali. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém depois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome de Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso esse nome precisa ser mudado. Primeiro tópico, os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém foi Salém. Vejamos os nomes de Jerusalém antes de se chamar por esse nome. Foi chamada de Salém em homenagem ao rei sacerdote Melquisedeque, mencionado em Gênesis capítulo 14, do verso 18 a 20. Foi chamada também de Jebus, também foi chamada de Cidade de Davi e já foi chamada de Sião e de Ariel. Mas Jerusalém é o nome mais conhecido e significa Cidade de Paz. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a Cidade Amada. A sugestão de leitura do tópico encontra-se em Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 a 9. Segundo tópico, o nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Vejamos os principais nomes de Deus e seus significados. Yahvé-Jireh significa o Senhor proverá, descrito em Gênesis capítulo 22, verso 13 e 14. Yahvé-Sabaoth significa Senhor dos Exércitos, descrito em Salmo capítulo 24, versículo 10. Yahvé-Nissi significa o Senhor é minha bandeira, descrito em Êxodo capítulo 17, versículo 15. Yahvé-Rafá significa o Senhor que sara, descrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Yahvé-Shalom significa o Senhor é paz, descrito em Juízes capítulo 6, versículo 24. Yahvé-Kadesh significa o Senhor que vos santifica, descrito em Êxodo capítulo 31, versículo 13. Yahvé-Elohim significa o Senhor Altíssimo, descrito em Salmo capítulo 7, versículo 17. Yahvé-Elohim Israel significa Senhor Deus de Israel, descrito em Salmo capítulo 59, versículo 5. Yahvé-Shamá significa o Senhor está ali ou está presente, descrito em Ezequiel capítulo 48, versículo 35. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os seus atributos.
A sugestão de leitura do tópico encontra-se em 2 Samuel capítulo 6, versículo 2 e Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. Terceiro tópico, Yahvé Chamá. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Vejamos esses significados do nome de Deus dentro das circunstâncias vividas. Para Abraão, o Senhor se revelou como uma provisão. Javé Jirê, o Senhor proverá. Prometendo livramento aos filhos de Israel, o Senhor se revelou como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Mas o nome divino, Javé Samá, o Senhor está ali, e em outras traduções, o Senhor está presente, é o novo nome que será dado à cidade no milênio, com o objetivo de dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. E para você, o Senhor se revela como? Teu libertador? Teu socorro? O Senhor deseja mudar o seu nome para vencedor. A sugestão de leitura do tópico encontra-se em Gênesis, capítulo 22, versículo 24, Êxodo capítulo 15, versículo 26 e Êxodo capítulo 48, versículo 35. Conclusão da lição número 13. O apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. Abriu-se uma porta de bênção para todos nós. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a humanidade. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Parabéns, você concluiu mais uma lição, finalizando esse trimestre de 2022. Esperamos você na próxima aula do primeiro trimestre do ano de 2023 com o título O Avivamento Espiritual. Um Feliz Natal e um próspero ano novo na presença do Senhor.